tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Superlógica Next 2020. E hoje nós vamos entender como que os gamers criam esse senso de comunidade e time sem se conhecer pessoalmente. Como já foi apresentado, eu sou o Emerson Silva, né? Sou o líder de cultura da Superlógica Tecnologias. E hoje eu vou ampliar a nossa visão sobre o trabalho remoto, né? O objetivo nosso é ampliar essa visão sobre o trabalho remoto. Mas antes de começar, eu tenho dois pedidos para vocês. O primeiro pedido é que vocês abram o coração, porque nós vamos mergulhar no trabalho remoto de uma forma que eu acredito que poucas vezes a gente tenha visto, tá? E o segundo pedido é que, como a gente vai falar de cultura gamer, nada melhor do que a gente viver a experiência da cultura gamer. Então, quem puder, eu recomendo que vocês assistam a nossa apresentação aí no Twitch da Superlógica, né? Tá aqui o endereço e o nosso QR Code para quem quiser assistir e experimentar um pouco do que é essa vivência gamer, né? Vou deixar um tempinho aqui para vocês poderem participar e entrar na nossa Twitch, tá? Vou contar uns 10 segundinhos aqui, a gente já volta aqui. Vejam, eu imagino que vocês... Acho que assustando um pouco com a interface, essa forma deles de comunicação, né? Um pouco mais informal. Todo mundo conseguiu? Imagino que o pessoal tenha conseguido entrar, né? Então vamos voltar para falar sobre o trabalho remoto. Por mais que a maior parte das empresas esteja trabalhando longe dos escritórios, nós ainda não experimentamos o trabalho remoto. O que a maioria das empresas experimentou na realidade foi o que, que nós chamamos de work at home. O que é isso? Simplesmente nós pegamos o nosso trabalho e levamos para casa. E nós estamos trabalhando junto com os nossos pets, nossos cônjuges, com a reforma do vizinho. A maior parte das empresas tem passado por essa experiência, tá? Por mais que usem o termo home office, mas o home office não. O home office ele é uma condição onde você consegue replicar o seu escritório na sua casa. Você consegue ter a rotina de trabalho como se você estivesse realmente no escritório. E o trabalho remoto, ele vai um pouquinho além disso. Por isso que nós ainda não experimentamos o trabalho remoto. O trabalho remoto, ele implica em ter estratégias diferentes e ferramentas para que a gente consiga entregar resultado em alta performance em qualquer condição. E já existem corporações que adotaram o trabalho remoto. O GitLab, como foi citado ontem aqui, já é uma corporação de grande porte que ela não tem escritórios. Ela tem mais de 1.300 funcionários hoje em 65 países. Imagine isso, você contratar pessoas em 65 países, com diversos idiomas, com diversas legislações, e atender aí mais de 100 mil organizações no mundo. Tudo isso sendo feito sem nenhum escritório. E o mais interessante é que a discussão sobre o trabalho remoto também não é nova, tá? Inclusive, eu tenho essa revista que está aqui na apresentação para vocês, né? A Info, em 2013, ela já estava apresentando as tendências sobre o trabalho do futuro. Esse trabalho ele seria sustentado na internet, né, com a utilização da internet, com os escritórios sendo opcionais, né, horários flexíveis, e o foco seria entregue em alta performance. Mas o que explica, então, a demora de adoção do trabalho remoto, né? Pô, em 2003 a gente falava isso, porque a maioria das empresas não adotaram isso, né? O que pode explicar isso é a nossa curva de adoção de novos produtos, né? Então, num primeiro momento, quando surge uma tecnologia nova, como a internet, é muito comum que entusiastas, né, comecem a tirar proveito dessa tecnologia, né? E, em cima disso, começam a surgir novas experiências, e aí eles conseguem resolver problemas e desenvolver coisas novas que façam sentido, né? Foi com essa vibração que o pessoal... os entusiastas da internet criaram o trabalho remoto ao desenvolver o Linux. E depois que as lições aprendidas por esses entusiastas são aproveitadas aí pelos visionários, como a GitLab e a Info, né? A GitLab já adotou o modelo, já percebeu os ganhos disso, e a Info tentou criar um posicionamento para apresentar para a maioria das pessoas o que estaria por vir aí. Só que sempre ocorre o que a gente chama de abismo, né? Existe entre uma tecnologia nova ser lançada e atingir a maioria da população, existe um abismo. E esse abismo ele pode ocorrer por vários fatores. A legislação às vezes não está adequada, o contexto não está adequado, né? E no nosso caso o que aconteceu foi que a pandemia veio e acabou com esse abismo. Então aí a maior parte das pessoas entraram agora na curva dos pragmáticos
E todo mundo está indo atrás agora de entender como funciona o trabalho remoto. Mas como que o trabalho remoto evoluiu? O que o Linux, né, tem a ver com a formação do trabalho remoto? Esse é o Linus Torvald, né? Ele é um desenvolvedor finlandês que no final dos anos 80, ele estudava computação pela internet, usando chat e fóruns, né? Só que ele se deparou com um grande problema. Ele percebeu que os computadores eram caros, que os softwares eram caros, os sistemas eram caros, e que eles também desatualizavam muito rápidos. Então ele fez aí o que qualquer um de nós faríamos, decidiu criar o próprio sistema dele, né? E disponibilizou gratuitamente na internet. O mais legal disso foi que, além dele resolver o problema dele, né, do sistema, ele criou o maior competidor que a Microsoft podia se deparar, né, uma empresa consolidada. E além disso, a construção do Linux envolveu a criação de uma nova forma de trabalho, uma forma de trabalho remota, e criou uma organização muito mais eficaz que uma grande empresa como a Microsoft, por exemplo, né? E no final das contas, o que aconteceu foi que a maior parte das empresas tiveram que abraçar esse novo modelo, porque ficou muito mais rápido e barato produzir software com esse modelo novo que foi desenvolvido nesse contexto, né? Então as empresas foram obrigadas a adotar esse modelo que a gente chama de open source. Mas essa revolução ela foi possível, pessoal, porque o trabalho remoto foi a base, né? A internet, então, ela permitiu que pessoas diferentes no mundo pudessem se conectar umas às outras, né? E começou a desenvolver um senso de comunidade, em criar algo que fosse benéfico para todo mundo, né? E as pessoas passaram a ficar mais produtivas. Ficou mais produtivo você desenvolver software, já que você não precisava ficar reinventando a roda toda vez, né? Você não precisava... Um exemplo, ao invés de você criar uma calculadora do zero, você conseguia pegar uma calculadora do mundo open source e utilizá-la no seu projeto. Ficou muito mais barato e rápido de desenvolver. E as empresas entenderam isso. As empresas foram lá e mergulharam no mundo open source e acelerou muito o desenvolvimento do software, né? Grandes empresas nasceram em cima disso. O próprio Google nasceu em cima da escola do open source, né? E a própria Microsoft, que no primeiro momento foi uma das maiores combatentes, ela acabou se dobrando ao movimento open source e hoje é um dos maiores patrocinadores. O conceito open source, ele começou na tecnologia, mas ele saiu da tecnologia, ele extrapolou as empresas e o meio de tecnologia. Aqui no Brasil em específico, o Brasil ainda foi um dos pioneiros nesse caso, né? Aqui no Brasil, o open source chegou até o governo, né? E aí nós começamos a produzir vários processos, começamos a digitalizar a burocracia, né? Por mais que a gente não consiga acabar com a burocracia, a tecnologia permitiu pelo menos digitalizar isso. Então os impostos começaram a ficar online, né? A nossa votação ficou online, a nossa eleição foi online, os impostos ficaram online, os cartórios são online. Hoje a contabilidade e o nosso RH também é totalmente online, tudo sendo feito pela internet. O seu sistema de gestão da sua empresa roda hoje 24 horas por 7 dias da semana. Então você tem disponibilidade de qualquer momento de você acessar a contabilidade, o seu cartório, o seu RP. Né? Tudo foi digitalizado. E nisso, junto com isso, tá vindo um novo salto de velocidade e produtividade. Você não precisa mais ir ao contador. Você não precisa mais ir ao correio. Nem ir à Receita Federal. Você não precisa nem mais ir numa sala de aula para você tirar o seu diploma. Você não precisa... Você consegue hoje se formar sem ter que ir numa sala de aula. Opa, faltou aqui... Ah, tá. E o mais interessante é que isso aqui vai trazer um grande salto de produtividade no geral, né? E o mais interessante é que já existe E para isso a gente vai precisar de um novo contexto de trabalho, né, para a gente conseguir repensar a nossa forma de trabalho. E o mais interessante é que existe um grupo que tem todas essas habilidades para o trabalho remoto, mas não é exatamente um trabalho, tá? Eu acabei clicando aqui, acabei até dando um spoiler, né? São os gamers, né? Os gamers criam uma cultura de pertencimento, colaboração e alta performance, né? Exatamente as qualidades que a gente acha que são imprescindíveis, que a cultura do futuro precisa ter. Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo de mais legal na cultura dos gamers. E como nós podemos usar isso a favor em nossas empresas, tá? A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é um jogo GTA, que é bem famoso esse jogo GTA, né? Mas nesse caso ele é jogado de uma forma diferente.
né? Ele é jogado num modo que a gente chama de roleplay. Os gamers criaram uma cidade, né? Eles pegaram esse jogo e criaram uma cidade, e nessa cidade eles interpretam virtualmente vários papéis da vida real, né? Então dentro desse gamer você tem um médico, você tem um policial, você tem um bandido, você tem um advogado, e você tem até mesmo o dono do cabaré, né? Se você quiser administrar, tem isso também. O que é legal nesse jogo é que ele é algo bem próximo da realidade, né? Então os jogadores, um grupo de jogadores pode se organizar como policiais, e ali eles conseguem ter como missão, né, principal missão, combater os bandidos. E os bandidos também, que são outros jogadores humanos, se organizam para expandir a área de atuação deles, né? O advogado, né, serve para apoiar essa estrutura, ou o dono do cabaré serve também para aprender a administrar o negócio, né? Ele usa isso para desenvolver a habilidade de desenvolvimento de negócio. Essa imersão de aprendizado num game é muito profunda. Então você tem um simulador muito preciso da vida real, né? Então isso é uma das vantagens que você tem quando a gente fala de cultura gamer. Então os simuladores são muito precisos. Outra coisa é que esses jogos exigem uma colaboração extrema. Você constrói times de 40, 50 membros para trabalhar em conjunto. E todos esses grupos que eu citei anteriormente, como o médico, o policial, o bandido, cada grupo deles tem uma missão. Eles jogam orientado por essa missão. E para você conseguir ter uma melhor eficiência, né, para você ser mais eficiente e eficaz nesse contexto, a sua comunicação também ela tem que ter uma experiência muito rica e imersiva, né? Então a comunicação ela é feita praticamente em tempo real. Então as ferramentas são muito poderosas que eles usam para a comunicação. E nesse contexto, as partidas acontecendo frequentemente, é muito comum você perder e você ter que revisitar suas estratégias. Então toda hora você está ali tentando resolver um problema, você está tentando criar novas estratégias para você evoluir e levar o seu time para outro nível. E o que é muito comum também é que a liderança ela também é situacional nesse contexto. Então, um líder de uma determinada missão, não necessariamente, ele vai ser o melhor líder para uma outra missão. Eu recomendo que vocês assistam para quem não tem convivência com o mundo gamer, eu recomendo que vocês assistam alguma live. Aí na Twitch, para quem está assistindo, já deve ter várias lives de game, para você ver essa dinâmica deles, né? Eu tenho um filho de 15 anos e ele gosta de jogar muito Fortnite, né? E eu presenciei ele jogando Fortnite, ele estava lá jogando Fortnite no PlayStation 4, com o celular dele ligado no Discord, que é uma ferramenta de comunicação em tempo real, e um notebook do lado ligado na Twitch. E eles foram lá, eles perderam, né? Então eles estavam lá conversando, eu só assistindo, eles perderam. Rapidamente ele no Discord discutindo com o pessoal, foram numas lives lá na Twitch, viram novas formas de como vencer, criaram uma nova estratégia, voltaram para o jogo e ganharam, né? Isso aí eu vi acontecendo em questão de 20 minutos, ali, assim, muito rápido. Eu vi eles conseguindo criar uma forma de se organizar ali e resolver um problema em poucos minutos. Essa característica é extremamente importante. Imagine se na nossa empresa a gente conseguisse fazer isso. Com grandes problemas, a gente conseguisse rapidamente se auto-organizar, determinar o que é o melhor caminho e tomar as decisões necessárias aí para a resolução do problema. Mesmo os games para outra faixa de idade, ele também tem muitas lições preciosas, né? Esse jogo aqui, o Adopt Me, é um jogo onde as crianças eles criam animais e realizam trocas também, né? A filha do Carlos Cera, um dos fundadores do Superlógica, ela tem 9 anos. E com esse jogo assim aparentemente ingênuo, ela estava aprendendo regras de negociação. O Carlos presenciou ela conversando com a irmã mais velha, e ela dando dica para a irmã mais velha que ela não deveria aceitar a primeira proposta numa negociação, que ela precisava esperar outras propostas, ou até mesmo uma oferta melhor antes de tomar a decisão, né? Pessoal, a gente está falando de uma criança de 9 anos aprendendo a negociar. Segundo o estudo da Universidade de Rochester, os benefícios para essa geração são muito altos, né? Os gamers são 25% mais rápidos na tomada de decisão. Eles possuem mais foco, eles possuem mais memória, eles são mais estratégicos, mais colaborativos, e eles desenvolvem, né, dentro dessas plataformas uma habilidade social. Para você poder liderar, construir estratégias, você precisa desenvolver isso. Imagine você contratar um moleque desse, que lidera 40 pessoas em um jogo para sua empresa. Isso seria muito legal, ainda mais com 25% a mais rápido na tomada de decisão. Mas dificilmente você vai conseguir atrair ele.
já que ele possui visão estratégica e maturidade para tomada de decisão. Outra coisa, você acha que eles irão preferir um trabalho remoto ou no seu escritório? Pensa que hoje em dia eles estão resolvendo tudo de dentro do quarto deles, né? E essa geração ela já chegou no mercado de trabalho. Esses dois rapazes aqui, eles moravam em cidades diferentes e eles se conheceram no jogo Ragnarok, né? Um jogo conhecido aí chamado Ragnarok. E eles decidiram montar uma empresa. Essa empresa, a Brex, foi a empresa mais rápida do mundo a atingir $1 bilhão em valuation. O mais legal disso tudo é que eles são brasileiros. Eles estão atuando no Vale do Silício e hoje a empresa deles vale mais de $2 bilhões. Você acha que a empresa deles adotaram o trabalho remoto ou não? Sim, eles anunciaram agora na pandemia que eles vão adotar completamente o trabalho remoto. É importante ressaltar que o negócio deles é um banco. Então, imaginou um banco sem agência, sem sede, sem escritório, sem prédio. Então, por quê? Por que não uma administradora? Essa geração, pessoal, os gamers, eles serão em breve os nossos clientes, os nossos concorrentes, os nossos funcionários e investidores. A cultura da sua empresa, ela tem que ser aderente à cultura gamer. Esse acho que a gente, se for para nós pensarmos no que a gente está discutindo aqui hoje, nós temos que entender que a cultura da empresa hoje ela tem que ser aderente à cultura gamer, para que eles se sintam motivados a estar na sua empresa. Né? É um talento que você precisa ter na sua empresa, mas você precisa atraí-los adequadamente. Ou vocês acham que eles irão preferir um trabalho tradicional ou um trabalho remoto? Lembrando que, quando a gente fala de trabalho remoto, pessoal, a gente está falando de flexibilidade e alto desempenho. Então, a cultura da empresa a gente tem que pensar em criar formas de como obter isso. Flexibilidade e alto desempenho. E as empresas de alta tecnologia já sabem disso, né? E elas buscam o talento dos gamers para a criação de produtos disruptivos, né? O Elon Musk, que é o fundador da Tesla, também é um gamer, né? Ele entrou na tecnologia desenvolvendo jogos. Ele busca desenvolvedores para trabalhar no desenvolvimento dos carros elétricos da Tesla, né? Para melhorar a questão de experiência e criar produtos disruptivos para a Tesla. Olha essa imagem agora. Qual dessas duas imagens você acredita que entregaria mais valor para o seu negócio? Qual deles faria mais sentido para o seu negócio? Então hoje, a questão não é você só ter uma cultura bacana para atrair as pessoas, mas a gente precisa ter uma cultura baseada na cultura gamer, para ter uma alta performance semelhante à dos gamers, para a gente conseguir atrair as pessoas. E transformar. Já tem gente que está adaptando a sua cultura para ser aderente à cultura gamer, né? Aqui nós temos duas notícias, né? Diferentes mostrando o pessoal substituir o Zoom por ferramentas gamers, né? Inclusive aqui na Superlógica a gente tem utilizado o Discord, que é uma ferramenta de comunicação gamer em tempo real, né? E é importante que a gente fique muito atento aí que essa geração gamer, eles não gostam de redes sociais. Eles não têm interesse em Facebook, Twitter e outras redes sociais. Tá? Por isso, há investimentos profissionais, né, como a Andreessen Horowitz, aí, que já investiu no Skype, no Airbnb e outras empresas também, para transformar as plataformas gamers nas novas redes sociais dessa geração. Essa geração ela já chegou no mercado e as marcas só conseguem falar com eles lá no game. Eles não amam outras redes sociais. As redes sociais deles são os games. Né? Esses fundos americanos já estão investindo pesado nisso, né? Para que os games sejam a próxima geração de redes sociais. É legal observar que o movimento desses investidores, porque você consegue antever o movimento de mercado futuro, vendo o movimento dos investidores. Então, por exemplo, a Ambev, ela montou um bar da cervejaria Brahma Duplo Malte naquele jogo, naquele GTA que eu comentei lá no começo com vocês. Né? E o mais interessante é que nesse bar você não pode nem utilizar armas e nem vender bebida para menores. Né? O lançamento desse bar, pessoal, teve 1 milhão de espectadores online. Para você ver o impacto do alcance das plataformas gamers. A Anitta também, ela foi orientada pelos empresários internacionais dela a começar a jogar para divulgar o trabalho. Né? Ela estreou no jogo Free Fire com 800 mil pessoas assistindo ao vivo a estreia dela. Sem as viagens, então o game virou uma divulgação para o trabalho dela. Né? Então, como ela não consegue viajar para divulgar o trabalho dela, ela pode utilizar a plataforma de game para isso.
Isso outros artistas utilizaram também, né? O Alok, que também é gamer, o Mano Brown, eles utilizaram também para marcar presença dentro das plataformas. Em abril desse ano, né, eu lembrei também uma coisa interessante, que em abril desse ano, meu filho me chamou para assistir o show do Travis Scott que estava rolando lá no Fortnite. Essa transmissão atingiu 10 milhões de pessoas, pessoal. Então meu filho estava jogando e aí ele foi assistir um show do Travis Scott na mesma plataforma. 10 milhões de pessoas em tempo real. O Neymar também, recentemente, ele começou a estrear aqui na Twitch, né, um canal, e chegou a bater 110 mil espectadores. Né? É importante utilizar o game como uma plataforma para o marketing. Né? Então o Neymar está se aproximando ali dos seus fãs, né, utilizando a plataforma. E isso faz muito sentido, porque desde 2004, a indústria game é maior do que a indústria de filmes. Né? Desde 2004, ela já é maior do que a indústria de filmes. E hoje, ela é muito maior do que a indústria de filme e música junto. E a indústria gamer ela vem com um crescimento contínuo e muito forte. Né? É uma indústria hoje, pessoal, que tem previsão de faturar 180 bilhões de dólares em 2021. Além do que nós vimos do tamanho dela, né, ela é uma indústria muito atual, moderna, nós vimos também que ela é capacitante. Ela habilita as pessoas para novas habilidades. Né? Então, por exemplo, o próprio Elon Musk virou programador através da indústria gamer. Ela torna, segundo o estudo da universidade, ela consegue entregar mais habilidade na tomada de decisão das pessoas. Né? Ela melhora a memória, o foco, a visão estratégica e a capacidade de resultado das pessoas. Né? Além disso, também, ela também é muito disruptiva. Né? Ela tem tecnologias que estão ajudando ela a extrapolar. Né? Essas tecnologias estão ajudando a indústria gamer a sair do digital e ficar mais presente ainda no nosso mundo real. Eu, quando vi isso aqui, eu confesso que eu fiquei assim... Eu nunca imaginei que uma final de um jogo digital pudesse ter um estádio lotado. As pessoas irem para o estádio, lotar um estádio para assistir no telão a final de um jogo. Né? E essa aqui é a final do LoL, né, o League of Legends. Ele alcançou 44 milhões de acessos simultâneos. Né? E é extremamente profissional. Né? Isso é o que a gente chama de eSport. Ele tem, além de ter essa publicidade toda, tem premiações de altíssimo nível também. Né? E as empresas também estão utilizando as tecnologias disruptivas, né, para resolver problemas. Né? A Airbus, por exemplo, ela lançou um simulador de voo usando realidade virtual para resolver um problema dela. Ela percebeu que ela precisava treinar 500 mil pilotos para o futuro da aviação. Então ela criou um simulador de realidade virtual para treiná-los em casa. Não é que todo o treinamento é feito em casa, mas boa parte do treinamento ele é feito em casa para tentar habilitar esses 500 mil pilotos que serão necessários para o futuro da aviação. E no esporte físico também, né? Os games hoje são usados para treinar atletas de alta performance. Né? O Peloton, por exemplo, né? Aqui em cima tem a imagem do Peloton. Na parte de cima tem não sei se vocês estão vendo ali a moça, né? Tipo numa bicicleta, aquilo ali é um Peloton. Ele é um simulador que ele é usado para atletas de alta performance, né? Para simular condições que as pessoas não encontram na rua. Né? Então é muito comum entre atletas de ritmo um pouco mais intenso, utilizar essa ferramenta. E ele é um hardware, um game relativamente barato para quem é um atleta profissional. Né? Na Fórmula 1, isso para mim ficou bem claro quando o Felipe Massa sofreu o acidente dele. Né? A reabilitação dele foi feita com simuladores da Ferrari. Né? Simulavam o carro da temporada e os circuitos que ele precisaria para poder voltar apto para as corridas. Né? Então a Fórmula 1, no geral, também usa os simuladores para poder tentar trazer a experiência de cada circuito para os pilotos. Tudo isso é uma visão geral, pessoal, do que eu estava falando para vocês que está acontecendo nos jogos. Né? Mas eu preciso concluir agora, né, que o tempo já está encerrando. Como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Acho que a primeira grande lição aí, o que a gente precisa fazer na prática? Acho que a primeira grande lição é aprender com eles, né? Aprender com os gamers, se aproximar deles. Né? Eles já estão chegando no mercado do trabalho, eles já sabem trabalhar de forma remota. Nosso contexto hoje buscando eficiência no trabalho remoto, eles já sabem fazer isso, eles têm as melhores habilidades e expertise para isso. Né? Eles conseguem se auto-organizar.
Então, isso aí você vai aprender como? Você vai aprender com aquele seu filho, o seu filho gamer lá, esperto, o seu irmão mesmo, né? Ou um amigo. Uma forma de interagir muito dinâmica, né? Os gamers é muito aberto, muito inclusivo. Aqui na Twitch vocês vão ver vários canais de gamers, né? Muitos acessíveis aí para você poder entender e conhecer esse contexto. Você também, a outra dica é usar as tecnologias gamers. As tecnologias gamers, por incrível que pareça, ela tem mais maturidade que muitas das ferramentas que a gente está utilizando hoje no home office, né? No trabalho remoto, desculpa. Por exemplo, todo mundo usa o Zoom, né? E eu mostrei aqui mesmo na apresentação que algumas empresas já estão trocando o Zoom por jogos mesmo, né? Para fazer as reuniões um pouco mais descontraído e tudo mais. Mas existem ferramentas, por exemplo, o Discord, que inclusive a gente usa aqui na Superlógica, que é uma ferramenta que nós conseguimos ter chat, nós conseguimos ter ligação, nós conseguimos ter transmissão de vídeo, e conseguimos fazer reunião tudo na mesma ferramenta. Você tem uma experiência quase que se a pessoa estivesse do seu lado ali. A pessoa te chama no Discord e fala, Emerson, eu tô com o fone, na hora eu já sei que alguém está me chamando. Então, essa experiência, somente a indústria gamer tem isso. Eu não encontrei isso em outras ferramentas tradicionais de mercado, Zoom, Skype e outras aí, tá? E a terceira dica é pensar que a cultura tem que evoluir novamente, tá? E ela precisa evoluir e ser aderente ao modelo gamer, né? Por quê? Para você conseguir atrair esses melhores talentos, aprender com esses melhores talentos e conseguir utilizar na prática todos os benefícios que o trabalho remoto tem para nos dar. Pessoal, o que eu tinha para falar é isso e agora eu estou aberto para as perguntas. Muito obrigado. Pronto? Primeira pergunta. Pessoal, fiquei assim um pouco deslocadinho, mas normal. O estúdio aqui está bacana, viu? Quem puder conhecer. Essas tecnologias exigem um incremento na capacidade de internet? Não necessariamente, tá? Como eu disse, as tecnologias gamers elas são bem inclusivas, né? Elas são bem inclusivas e elas têm assim ferramentas de autoajustes, né? Para aproveitar o máximo da banda de internet. Obviamente, quanto mais você trabalha na internet, mais você vai demandar da internet. Então, independente de ser sua ferramenta gamer, você vai precisar aumentar a internet se o seu pessoal efetivamente estiver trabalhando em trabalho remoto. Mais alguma? Pensando na cultura gamer aplicada, impactando a metodologia OKR, qual a sua opinião sobre gamificação de metas, transformando o crescimento da empresa em uma aventura similar aos jogos? Poxa, bacana. O pessoal já misturou OKR e gamificação, tudo na mesma pergunta. O OKR, particularmente, ele é um método de gestão de resultados, onde pelo menos a minha percepção, a parte mais complicada dele é justamente o aprendizado do método. Né? Você conseguir garantir os ritos do método. Então faz todo sentido você ter uma visão gamificada do OKR. Né? A gamificação ela serve justamente para isso, para ajudar a gente a ter um aprendizado um pouco mais organizado. Faz todo sentido sim você ter, e é totalmente compatível o OKR com alguma experiência gamificada. Eu passei meu e-mail aí, né? Quem quiser, é só entrar em contato comigo, eu tiro mais dúvidas. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Emerson.